Inicialmente, vamos ler a página de abertura do nosso encontro. Evangelho em casa. O culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminosos caminhos de ascensão à felicidade real. Matuíra Chico Xavier. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mais uma vez, Mestre, te rogamos a tua presença, o teu amparo para todos nós aqui na Terra, que estamos vivendo momentos difíceis. Senhor Jesus, temos certeza que venceremos essa prova. Temos certeza que os amigos espirituais que cuidam da Terra trabalham incessantemente para chegarmos ao fim dessa fase. Amigos espirituais, muito obrigado. Pedimos por todos aqueles companheiros enfermos, doentes, que sejam parados. Pedimos ao Senhor Eurípides de Barçanufo, nosso patrono, que esteja conosco neste momento. Introdução. Por que as pessoas procuram uma religião? Veja bem, a religião é o relacionamento com Deus. Então, o que acontece? As pessoas procuram a religião em função de dois aspectos: família e sociedade. Por quê? As religiões assumem uma função de alta relevância, já que buscam dar sentido às nossas vidas, conduzindo-nos à senda do bem. Quais os efeitos de uma religião sobre o relacionamento de uma família? Mantendo tradições e hábitos de acordo com a crença religiosa familiar, o fator da espiritualidade individual é satisfeito. Muito bem. Como surgiu a religião na humanidade? Veja bem, o conceito de religião, ele é muito antigo. Ele surgiu na Grécia Antiga, né? Nos tempos dos pensadores modernos, né? Vários filósofos e outros estudiosos que debatiam as causas. Por que estamos aqui? Concluíram que havia algo superior à raça humana que controlava tudo o que acontecia no mundo, desde os eventos naturais e catastróficos, como tempestades, terremotos, até decisões políticas. Muito bem. Muitos pensadores, durante séculos, desde aqueles da Grécia Antiga até os mais contemporâneos, né, dizem que a religião é importante não apenas para se entender o lado metafísico da humanidade, mas também para entender o seu lado social, né? Apesar de que uma parte dos pensadores defendem o materialismo quanto o ateísmo, né, eles concordavam que a exclusão do pensamento religioso do ser humano não deveria ser desconsiderada. Muito bem. Então, vamos lá no Livro dos Espíritos, e a pergunta número 4 é a seguinte. Livro dos Espíritos, pergunta número 4.
Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Perguntou Kardec. Os espíritos responderam: no axioma que aplicais às vossas ciências. A expressão axioma é uma expressão matemática, né? É um postulado, é um teorema. Então, no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Muito bem. Eurípides Barçanufo diz assim: o espírito deve ser conhecido por suas obras. Veja bem, o Livro dos Espíritos diz assim, onde se encontra a prova da existência de Deus? Aí os espíritos responderam: no axioma que aplicais às vossas ciências, não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. E então, Eurípides Barçanufo fala: o espírito deve ser conhecido por suas obras. Outra frase de Eurípides, muito importante, é a seguinte: é necessário viver e servir. Então, veja bem, o Livro dos Espíritos fala sobre a criação dos espíritos. E Eurípides lembra bem. Então, por exemplo, a vida espiritual. O Evangelho diz: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Isso está no capítulo 23 do Evangelho. Muito bem. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito. Muito bem. Faculdades morais e intelectuais do homem. No Livro dos Espíritos, vamos procurar qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem. Veja bem, todos nós, seres encarnados, temos uma série de qualidades. Essas nossas qualidades foram adquiridas pelas nossas experiências em diversas vidas, inclusive na vida atual. Então, o nosso espírito foi se definindo pelas qualidades morais em função das nossas atitudes, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, das nossas realizações, etc. Os espíritos responderam: as qualidades, olha, veja bem, qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? Então, os espíritos respondem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Muito bem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e um homem vicioso a de um espírito mau? Os espíritos disseram: sim, mas disse antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios? E aí, Kardec pergunta, então: o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Os espíritos responderam: certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, olha só que interessante, Veja bem, a nossa preocupação é o seguinte: é entender o que é realmente cada um de nós espírito. Então, veja bem, o corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Por isso, Kardec pergunta qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem. Bom, veja bem, cada um de nós traz as qualidades morais, boas ou mais,
em função das nossas experiências, né? Nessa encarnação e nas encarnações anteriores. Muito bem. Aí Kardec ainda pergunta para os espíritos: por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica achar esses espíritos encarnados neles, espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Os espíritos responderam: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. Então, veja bem, olha que interessante. O espírito progride em marcha ascendente, quer dizer, o espírito está sempre progredindo, mas atenção, o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos, diz o espírito. Por quê? Durante um período, ele se adianta cientificamente, nos conhecimentos da ciência. E, em outro aspecto, ele se, vamos dizer assim, ele se adianta nos aspectos da moralidade. Tá? Muito bem. Cada um de nós, em cada experiência da vida encarnada, cada um de nós, em cada vida, vai conviver, vai ter a oportunidade de ter a convivência com uma série de espíritos. Os espíritos da família. Tá? E, à medida que vai vivendo, tá? Vai encontrando no caminho diversos outros espíritos que têm relações anteriores ou que se fazem nessa encarnação. Tá? No trabalho, na escola, na vizinhança. Então, a nossa experiência, né, à medida que vamos tendo esses relacionamentos, vamos desenvolvendo as nossas aptidões morais, né? E vamos desenvolvendo as nossas qualidades morais. Muito bem. Então, o que acontece? Repara, durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Tá? Na verdade, muitos espíritos se dedicam a conhecimentos científicos, né? Através da física, através da eletricidade, modernamente, né? Nós temos aí um desenvolvimento incrível nos aspectos da informação, né? Através da informática. No entanto, às vezes há um adiantamento de aspecto científico e uma pequena parada no aspecto da moralidade. É isso que os espíritos chamam a atenção. Muito bem. Então, Kardec pergunta aos espíritos, a pergunta 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Os espíritos respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Muito bem. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Tá? Muito bem. Então, vejamos só que interessante. Cada um de nós tem as oportunidades do desenvolvimento científico e do desenvolvimento moral.
Obviamente, o desenvolvimento científico é diretamente relacionado ao estudo, à dedicação de identificar aspectos da ciência. Tá? Então, é um desenvolvimento científico. E o desenvolvimento da moral é diretamente relacionado ao relacionamento, né? Ao relacionamento com os companheiros que cruzam a nossa estrada. Né? No nosso caminho, os primeiros que surgem são os nossos parentes, né? Nascemos de um pai e de uma mãe. E aí temos irmãos consanguíneos, né? Irmãos, companheiros que encontramos no caminho. Né? Então, e aí nós vamos desenvolvendo os nossos sentimentos morais. É a nossa oportunidade de aplicar os conceitos de moralidade. Muito bem. É lógico, de certa forma, o desenvolvimento científico, né, a ciência, nos dá condições para tomar decisões, inclusive nos aspectos da moralidade. Né? Um conhecimento mais profundo de aspectos científicos vai nos mostrando vamos dizer assim, a importância da criação de Deus. E isso pode nos ajudar a definir os nossos sentimentos, as nossas atitudes, o nosso relacionamento moral. Muito bem. Nós vamos contar uma história. A caridade desconhecida. Muito bem. Uma bela noite, na casa de Pedro, né? Os apóstolos perguntavam a Jesus: Mestre, você nos ensina, nos mostra que o caminho nosso para o progresso de cada um, progresso espiritual, depende muito da caridade, de sermos caridosos, né? Termos a compaixão, sermos beneficentes. Mas, mestre, veja bem, como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Muito bem. E aí eles invocavam nomes de pessoas de grande fortuna material. Né? E aí os apóstolos debatiam com Jesus. Veja bem, mestre, só pode realmente praticar a caridade quem tem condições monetárias, quem tem recursos. Né? Como é que a gente vai dar um pão, um prato de comida se não tiver dinheiro? Né? Sem recursos monetários, é impossível praticar a caridade. E aí Jesus diz o seguinte, conta a seguinte história. Um sincero devoto da lei, né, foi exortado pelo céu à beneficência. Entretanto, este homem, na terra, vivia numa pobreza extrema. Não podia, de modo algum, tirar a mínima parcela do seu salário para socorrer os semelhantes. Né? Na verdade, ele, no entanto, apesar de ter dificuldades materiais, esse homem era um homem que, constantemente, ele era um homem de boas palavras, de gestos pessoais de conforto, de estímulo a quantos se achavam. Quando ele encontrava alguém com sofrimento, com uma dificuldade, né, ele fazia questão de usar as palavras para ajudar aquela pessoa. Né? Mas, no fundo,
o seu coração ficava muito triste por ele não ter condição material de distribuir agasalho e pão com os andrajosos, com os famintos na sua estrada. Como ele tinha muitos filhos, era rodeado de filhinhos pequenos, ele era um escravo do lar que absorvia o seu suor, né? Reconheceu, todavia, que se era vedado o esforço na caridade pública, ele podia guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra, através das suas palavras, dos seus gestos de atenção, de carinho com todos que passavam no seu caminho. Bom, então, esse homem passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, né? Quando ele estava em contato com pessoas maledicentes, ele se retraía, cortês, tentando mudar aquela situação. Recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Bom, se alguém se encolerava perto dele, né, ele considerava aquela ira como se fosse uma doença, né? Muito bem. Insultos alheios batiam-lhe no espírito da maneira de calhaus em barril de mel, mas ele não reagia. Prosseguia tratando o ofensor sempre com a fraternidade habitual. Muito bem. A calúnia não encontrava acesso na sua alma. Tá? Qualquer denúncia torpe, ele travava. Muito bem. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, ele tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Muito bem. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, ele se mobilizava espontâneo para fazer a defesa daquela criatura. Muito bem. Era um homem realmente um zelo incrível, né, contra a incursão e a extensão do mal. Ele era tão preocupado em estar praticando o bem, né, por exemplo, que se ele encontrasse detritos e pedras na via pública, ele tirava, para não oferecer perigo a ninguém. Muito bem. Dessa forma, esse espírito, esse homem, chegou ao final da sua jornada humana, né? Muito bem. E ele desencarnou, tá certo? E muito na época, né? Desencarnou, mas ele jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Muito bem. Nessa posição, ele desencarna. Muito bem. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu, receoso e desalentado. Então, ele chega ao tribunal divino, no plano espiritual, muito receoso, por não ter podido fazer a caridade material. Muito bem. E ele temia, então, o julgamento, né, das autoridades celestes, né? De repente, quando ele está chegando no tribunal divino, ele é aureolado, um espírito chega e ele é aureolado por um brilhante diadema, né? Um diadema lindo, brilhante, pedras lindas. E ele indaga em lágrimas qual é a razão daquele inesperado prêmio. Foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera um valoroso empreiteiro. Então, apesar de não ter feito a caridade material, com bens materiais, ele foi um homem que passou a sua encarnação toda dedicado a amparar moralmente com seus gestos de caridade. Muito bem. E aí, então, ele é aureolado, recebe aquele belíssimo diadema, né, aureolado de brilhante. Muito bem. Jesus, então, depois de contar essa história, fala para os apóstolos: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário,
convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Muito bem. Então, vejamos, meus queridos. Então, veja bem, aquele homem sofria por não poder fazer a caridade material através do pão. Muito bem. No entanto, ele se preocupava em usar a palavra para fazer o bem. Tá? Por isso, quando chega no plano espiritual, e aí Jesus mostra que ele, quando chega no plano espiritual, ele é aureolado, né? Por um diadema brilhante. Por quê? Porque ele passou a vida inteira preocupado em ajudar, em auxiliar, em orientar, em amparar. Muito bem. Então, este exemplo é o que Jesus chama de a coroa da caridade desconhecida. Muito bem. Uma outra historinha muito interessante. Nós temos na doutrina espírita, nas palestras espíritas, nos cultos espíritas, frequentemente, principalmente nessa fase que estamos passando da quarentena, né? Temos ficado reclusos, né? Nós temos discutido muito, falado muito sobre a importância da prece, da oração. Tá? E veja só, se nós olharmos assim de um modo geral, né, quantas religiões existem na face da Terra? Né? Em algumas regiões, por exemplo, tem o budismo, o islamismo, né? Por exemplo, na Tailândia, né? 99,4% da população da Tailândia ou é budista ou islamista. Né? Na Tailândia, por exemplo, só 0,4% da população é cristã, né? Mesmo assim, evangélicos. Né? Muito bem. Mas, veja bem, no mundo inteiro, né, a gente vê todas as religiões, existem as preces, as orações. Ou melhor, o Deus é o mesmo, o Deus é único. Então, a prece ela é importante para todas as religiões, para todas as criaturas, em função do seu relacionamento com Deus. Muito bem. Então, vamos contar uma historinha, a oração que Deus entendia. Em 1502, né, um missionário espanhol, né, veio da Espanha para uma missão muito importante no México. E esse missionário encontra 3 sacerdotes astecas. E ele pergunta ele é um padre, né, sacerdote, pergunta para os 3 sacerdotes astecas: como é que vocês rezam? Então, um dos astecas respondeu assim: nós temos apenas uma oração. Ó meu Deus, tu és 3 e nós somos 3. Tende piedade de nós. O sacerdote falou: tá bom, é uma bela oração, mas olha, Deus não entende essas palavras, tá? Então vamos sentar aqui, eu vou ensinar a vocês uma prece. Muito bem. E aí o missionário fez os 3 astecas sentarem e fez eles decorarem uma prece, uma oração católica. Muito bem. Esse missionário, depois de ensinar aos astecas aquela prece, seguiu o seu caminho, né? E foi embora continuar o seu caminho. Muito bem. Na volta, quando ele está voltando, né, da sua missão lá no México, o que acontece? Ele passa, a caravela que ele vem, se aproxima daquela região onde ele conheceu os sacerdotes. Quando ele olha, ele vê os 3 sacerdotes caminhando sobre as águas.
os 3 sacerdotes andando sobre as águas e gritando: Padre, Padre! Gritava um deles: Por favor, torna-nos ensinar aquela oração que Deus escuta, porque nós não conseguimos mais lembrar. Quando o missionário viu aqueles 3 sacerdotes andando por cima das águas, ele falou: Não importa, respondeu o missionário ao ver o milagre, e pediu perdão a Deus por não haver entendido que Deus falava todas as línguas. Muito bem. Nosso companheiro Gilberto Bordalo, ele é um trovador. Então ele diz assim: com a palavra consoladora, Jesus, mestre sem igual, farol e bênção de fonte inspiradora, anunciou a vida imortal. É uma trovinha do Gilberto Bordalo. A outra é a seguinte: Jesus nos fala em toda esfera, seja no olhar da mãe desventurada, no pé do enfermo que espera, ou na criança abandonada. Gilberto Bordalo. Muito bem. Ora, Emmanuel diz o seguinte: quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Muito bem. Muito bem. Então, veja bem. Como eu falei, nesses momentos de quarentena que estamos vivendo, né? Nós temos falado muito sobre a eficácia da prece, né? Sobre o poder da prece. Né? E, na verdade, aí, ligando com o assunto que nós começamos o nosso encontro, né? Veja bem, o sentido da religião. Né? Então, por exemplo, a prece é um dom religioso que nós adquirimos. E veja bem, a prece ela é importante pelo fato de nós nos comunicarmos com os amigos espirituais que nos esclarecem, que nos fortalecem, que nos dão coragem, que nos animam, que nos recuperam. Né? Isto é um dom religioso. Né? Então, é muito importante a oração, a prece. Muito bem. Agora, nós vamos mostrar uma página muito interessante da Madre Teresa de Calcutá. Faça o canal com Deus. Muitas vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, de interesseiro. Seja assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Madre Teresa de Calcutá. Muito bem. Muito bem. Essa é uma página muito interessante, né? Muito bem. Então, nós vamos encerrar o nosso encontro, né, com uma linda prece de Meimei. Não me permitas sonhar com realizações incompatíveis
com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas a meu alcance. Muito bem. Agradecemos ao Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de podermos parar um pouco para falar das coisas de Deus, para falar das coisas do Evangelho e das lições da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esses momentos. E que nesse momento todas as pessoas necessitadas da Terra possam receber as bênçãos dos amigos espirituais. Obrigado, Senhor.